Olá a todos, tudo bem? Professor José Maria, mais uma vez com vocês, dando seguimento ao nosso curso Português para Concursos. Curso de português completo, ok? Partindo realmente lá do subterrâneo rumo ao infinito, né? Ok, a gente está galgando aí degrau a degrau, moçada, varrendo todos os tópicos dos editais de língua portuguesa, perfeito? Moçada, nós terminamos um estudo aí aprofundado acerca de pronomes, fizemos uma varredura bem ampla, completa, né? Ok? E eu vou entrar na discussão acerca de outra importante classe de palavras. Eu estou falando de quem? Eu estou falando de verbos, pessoal. Olha aí na tela, né? Nós vamos falar dos modos e tempos verbais, né? Nesta e na próxima aula também. Vamos fazer aí uma varredura bem completa acerca dessa importante classe de palavras, né? Vale a pena até rascunhar aqui, né, pessoal? Ó, quando você tem verbos, tá? Como é que isso vai aparecer lá nos seus editais, tá? Como é que isso vai aparecer lá nos seus editais, ó? Verbos, você basicamente tem três flexões: modos, perfeito. Você tem tempos, legal. E você tem vozes, modos, tempos e vozes verbais. Essas são as três flexões aí que categorizam os verbos, tá? Só o verbo tem essas três flexões. O que é importante a gente ter em mente aqui já de cara, né? Galera, modo, atenção, modo é fácil. Modo é fácil, eu não estou exagerando não, você vai verificar aqui comigo. Modo não tem dificuldade, modo é fácil e é importante. Olha aí como é rara essa combinação, galera. Algo fácil e importante, geralmente o que é importante, professor, não é tão fácil, né? A experiência mostra isso. Mas aqui você tem algo que é fácil e ao mesmo tempo é importante. Tempo a gente vai batalhar um pouquinho. Tempo não é tão simples não, tempo a gente vai suar um pouquinho a camisa. Vozes não é talento, vozes é apenas braço. Como assim, ó? A gente precisa aprender a fazer as questões relativas a vozes. Voz é previsível, nós já conseguimos prever, né, os enunciados das questões envolvendo aí conversão de voz ativa em voz passiva, reconhecimento da frase que admite voz passiva, reconhecimento da frase que apresenta um si particular passivador. As questões de vozes são muito típicas, tá bom? Então o que a gente precisa já de cara aqui ter em mente, né? Você tem essas três flexões, nós vamos varrer uma a uma delas. Eu vou começar por qual? Eu vou começar pela flexão, olha aí, vou começar pela flexão de modo. Vamos fazer aí um mapeamento de modos verbais, de forma que você já se torne craque nessa flexão, tá joia? Vamos lá. Modos verbais é a flexão que a gente vai trabalhar agora. Modos verbais, como eu falei, né? Fácil e importante, tá? Que é o seguinte, galera, ó. Se você me perguntar quantos tempos verbais nós temos, eu talvez aqui de cabeça nem saiba te dizer, porque são muitos os tempos verbais, né? Eu tenho um desdobramento amplo. Agora modos, vamos com calma aqui, modos a gente consegue facilmente dizer a quantidade. A gente consegue dizer quantos e quais são. Olha aqui os três modos verbais, pessoal. Indicativo, o subjuntivo e o imperativo. Esses são os três modos verbais, tá? Aqui você não precisa decorar nada, não precisa decorar nada. Vai por mim, o papo aqui não é decorar, o papo aqui é entender, é mais interpretar do que propriamente decorar. O modo indicativo, associa a ele algumas palavrinhas-chave, ó. É o modo da certeza, doutores. É o modo que, ó, da afirmação, ok? Você vai atestar alguma coisa, você vai assegurar alguma coisa, você vai fazer uso do modo indicativo. Como assim, professor? Eu digo para você da seguinte forma, ó, você diz para mim, né? Da seguinte forma: professor, eu vou estudar português amanhã. Vou estudar português amanhã.
Você está afirmando que vai estudar, né? Você está assegurando que vai estudar. Você pode estar mentindo. Você pode estar mentindo, né? Querendo enganar seu professor. Mas isso aí não tem como a gente saber, tá? O que importa é, no momento da fala, você expressa aí uma certeza. Hoje eu vou estudar português, ok, eu estou expressando uma certeza, ok. O modo em pauta aí é o modo indicativo, correto? Já o subjuntivo, vamos comparar aqui, ó, o subjuntivo. Subjuntivo é o modo da dúvida, né? É o modo da incerteza. É o modo, rapaz, ó, da possibilidade. Possibilidade. Beleza? Esse é o modo subjuntivo. Eu também quero que você acrescente aí, ó. Eu quero que você acrescente aí também essa palavrinha aqui, ó, desejo. De vez em quando passa despercebida aqui a finalidade do desejo, tá? No subjuntivo. Professor, não entendi. Como assim? Modo subjuntivo. Eu te falei, você me falou assim, professor, amanhã eu vou estudar português. Modo indicativo. Você está expressando uma certeza. Aí você chega para mim e fala assim, professor, talvez eu estude português amanhã. Talvez eu estude português amanhã. Você está expressando uma certeza agora? Não mais. Você agora está expressando o quê? Uma dúvida. Talvez eu estude português amanhã, professor. Ok? Então não é mais certeza, agora é dúvida, não é mais indicativo, o modo agora é o modo subjuntivo. Cara, seguinte, ó. O subjuntivo, vamos lá. O subjuntivo, ó, dica boa para você identificar um verbo no modo subjuntivo. Olha ao redor. Olha ao seu redor que você vai achar, ó, um advérbio talvez. Você vai achar o advérbio talvez. Tá lá o advérbio talvez, né, na sua frase. O verbo que segue aí ao talvez, cara, ele vai estar fatalmente no modo subjuntivo, porque o talvez expressa dúvida, é um advérbio de dúvida. Vamos pensar aqui, ó, se você achar as conjunções, ó, se, caso, o verbo que segue aí, essas conjunçõezinhas, fatalmente ele vai estar no modo subjuntivo. Se eu for ao seu churrasco, eu combino com antecedência. Se eu for ao seu churrasco, eu não estou dizendo que eu vou, eu estou levantando a hipótese, ó. Se eu for, caso eu vá, esses verbos aí listados, eles estão flexionados em que modo? Eles estão flexionados no modo subjuntivo. Algumas expressões, galera, ó, que são chave aí para você identificar subjuntivo. Expressãozinha, ó, é possível. Expressãozinha, ó, é provável. Beleza. Essas expressões, ó, elas amarram verbos no modo subjuntivo. Se você falar assim para mim, ó, é muito provável, rapaz, ainda é dúvida, né? Ainda é dúvida. Se você falar é muito provável, né? Ainda tem aí, ó, um quezinho de dúvida. O verbo que segue ainda vai estar no subjuntivo, né? Ok, ó. Traz também, ó, esse quezinho aqui. Esse quezinho é muito típico, né? No colégio, aí se você lembrar das aulas do colégio, né? A tia ensinava a conjugação do subjuntivo para você, recorrendo aqui a palavrinha que. Esse que expressa desejo, moçada, expressa vontade. Como eu disse, desejo, vontade, está associado a subjuntivo também, né? Vamos pensar aqui, ó, que Deus te proteja. Que Deus te proteja, que tudo dê certo na nossa vida, né? Que nós passemos neste concurso. Tá certo? O que essas frases estão expressando? Elas estão expressando aí um desejo, uma vontade. Os verbos presentes nela estão no modo subjuntivo. Legal? Show de bola. O que mais, moçada? Ó, o imperativo aqui te dei a dica do subjuntivo. Palavrinhas chaves aí, expressões chaves, né? Que servem de gatilho aí para verbos no modo subjuntivo. E o imperativo, 3 coisas, moçada, ó. Ordem, pedido, beleza? Conselho. Ordem, pedido, conselho. Olha aí, moçada, ó. Você tem aí essas 3 ideias, né? Você tem aí essas 3 ideias. Indicativo, subjuntivo e imperativo. Ó, como eu disse, não decore isso aí, ó. Não serve de nada ficar decorando, né? Porque às vezes o aluno pensa, professor, eu fui ver numa gramática as flexões de tempos verbais, professor, um negócio mais ou menos
melhor gramaticazinha que eu vi era mais ou menos isso aqui, né, de página. Eu vou ter que decorar tudo aquilo, cara, não tem como, né? Primeiro que não dá tempo, segundo que é muito tempo investido para pouco retorno. Ó, a identificação do modo, ela se dá por interpretação, vai por mim. Para não ficar só no falar, eu vou te dar um exemplo, ó. Eu vou te dar um exemplo. Me acompanha aqui, ó. Duas frasezinhas. Duas frasezinhas, ó. Você liga para a sua casa, por exemplo. Você liga para a sua casa, aí diz assim, ó: é possível que eu saia cedo. É possível que eu saia cedo. Eu saia, vamos pôr assim. É possível que eu saia tarde. É possível que eu saia tarde hoje do trabalho. Você liga lá para sua casa, aí dá esse recado. Aí eu vou destacar aqui, ó, essa forma verbal, saia. Aí sua mulher liga para você. Sua mulher liga para você e fala assim, ó, sua mulher, ok? Saia cedo hoje. Saia mais cedo hoje. Mas notou? Saia mais cedo hoje, porque temos um compromisso inadiável. Porque temos um compromisso, legal? Inadiável. Inadiável. Olha aí, moçada. Vamos pensar um pouco aqui, né? Vamos pensar um pouco aqui, ó. Vamos pensar um pouco aqui, ó. Você tem essas duas formas aí, ó. O saia lá da frase 1 e o saia aqui da frase 2. Eu posso dizer que essas duas formas verbais estão flexionadas no mesmo tempo? Resposta. Vamos lá, resposta. Não. Não posso afirmar isso, não. Só você nem falou de tempo ainda. Falei não. Falei de tempo ainda não. Mas faça o seguinte. Ó, eu tenho certeza que não é ao mesmo tempo. Por que eu tenho certeza que não é ao mesmo tempo? Porque, cara, não é o mesmo modo. Não é o mesmo modo, ó. Esse sai aqui, olha a expressãozinha, é possível, né? Ele está flexionado, ó, em algum tempo de qual modo? Do subjuntivo. Confere. Já esse sai aqui da frase 2, ó, dentro desse contexto que eu te criei, né? Que ele está expressando que é aí uma ordem, né, um pedido, uma solicitação, uma ameaça que seja da sua esposa, ó. Esse sai, ele está em algum tempo, ó, do modo imperativo. Então já posso afirmar com segurança que essa mesma forma verbal não está flexionada no mesmo tempo, porque essa forma verbal em cada um dos casos aí, ó, ela pertence a modos distintos. A de cima no modo subjuntivo e a de baixo aí no modo imperativo, legal? Então veja, a mesma forma, por isso que eu estou te dizendo, ó, decorar não rola não. Decorar não é suficiente, tá? Não é suficiente. Por quê? Porque a mesma forma verbal ela pode estar em vários lugares ao mesmo tempo. Então a gente tem que amarrar as coisas. Beleza? Show de bola. Meninos, olha só. Desenvolver aqui um pouco mais esse raciocínio, né? A gente falou aqui dos modos verbais. Tem muita gente que confunde, né? Modos verbais, ó. Eu até enfatizo isso aqui, ó. Não confunda, né? Modos verbais. Tem gente que comete essas confusões. Eu estou só alertando aqui, ó, com formas nominais. Não tem nada a ver, ó, né? Com formas nominais não tem nada a ver. Professor, mas o que seriam formas nominais? Vou te explicar. Vou te explicar o que seriam formas nominais, ó. Seguinte, galera. Seguinte, ó. Os modos a gente aprendeu: indicativo, subjuntivo e imperativo. As formas nominais, ó, você tem três também. Infinitivo. Aí o cara se embanando aí, ó. Infinitivo, indicativo. Não, duas coisas distintas aí, ó. Você tem o gerúndio. Beleza? E você tem, doutor, ó, o particípio. Infinitivo, gerúndio e particípio. Bora entender esse negócio aqui, ó. Bora entender esse negócio aqui, ó. Beleza? No infinitivo, ó, você tem quem? Você tem AR. Você tem final do verbo, ó, ER. Final OR, né? Final IR. Beleza? É isso que você tem aí, ó. Então veja, aqui só rememorando aqui essa classificação antiga,
Os verbos de final IR são verbos, ó, de primeira conjugação. Você lembra disso? Estou falando aí do falar, do pular, do cantar, né? Ok? Roubar, comprar, né? Por aí vai. Final ER e final OR são os verbos de segunda conjugação. Estamos falando do vender, do fazer, ok? Do correr, do beber, do comer. Final OR são, né, estou falando aí do verbo pôr e dos seus derivados, né? Pôr e derivados. Pôr, repor, dispor, compor. E final IR, você tem aqui verbos na terceira conjugação. Terceira conjugação. Aí estou falando de falir, proibir, banir, correto? Gerúndio, galera, é o que? É o final NDO. Finalzinho, terminação do verbo aqui, ó. NDO. Lá, qual é o gerúndio de falar? Falando, de vender, vendendo, de fazer, fazendo, de partir, partindo, proibir, proibindo, e aí vai. Isso é muito segredo, né? E o particípio, por sua vez, você tem aí o particípio, né? De praxe aqui, o final ado e o final ido, né? Beleza? Ó, particípio de cantar, final ado, cantado. Particípio de falar, final ado, falado. De comentar, comentado. Aí final ido, ó, são os verbos de segunda conjugação. Beber, bebido, vender, vendido. Aí toma cuidado que alguns verbos possuem um particípio que a gente chama de irregular. Fazer, não tem a forma fazido, é a forma feito. Beleza? Não vai falar fazido não, pelo amor de Deus. Tem a forma feito. Bom, escrever, qual é a forma de particípio que você tem? Escrito, tá? Escrito. São os particípios irregulares. Então já fica aí, ó, quando a gente tiver em vozes, a gente vai retomar esse tópico. Tem o particípio regular, que é o particípio, né, tradicional aí, final ado e final ido, né? E tem o particípio irregular, né? Tem o particípio irregular, ok? Alguns verbos só possuem o regular, alguns verbos só possuem o irregular, e tem uma categoria de verbos, mas eu vou deixar para explicar isso com mais detalhes em vozes verbais. Há uma categoria de verbos que possui tanto o particípio regular como o irregular, são os verbos abundantes, beleza? Maravilha. Então olha aí, não confunda modos verbais com formas nominais, beleza? Cuidado aí, porque há momentos de confusão. Vou te exemplificar aqui, ó, um momento de confusão. Vou simular aqui uma questão, vai. Vou simular aqui uma questão. A questão aqui é a seguinte, ó. Tá lá a questão, uma frasezinha lá no texto. Aí a questão é assim: professor, se eu passar, olha aqui, ó, se eu passar neste concurso, se eu passar neste concurso, olha aí, pessoal, farei um churrasco, e farei um churrasco e convidarei o senhor, olha aí a dica, hein? O senhor e toda a sua família. E toda a sua família. Beleza. Pai, mãe, irmão, vizinho, todo mundo. Ótimo. Maravilha. Aí o sem vergonha que vai elaborar a sua prova, ele vai grifar aqui esse passar e vai perguntar para você em que tempo o passar está flexionado. Tem muita questão que é desse jeito. A forma verbal passar destacada aqui na linha tal, no texto tal, ela está flexionada em que tempo? Pai, professor, só nem falou de tempo ainda. Falei, não, eu estou namorando modo, né? Eu estou namorando modo. É verdade, estou namorando modo. Aí vamos supor, ele vai letrar, ele vai pôr infinitivo. Cara, geral vai marcar essa letra, não vai não? Geral vai marcar essa letra porque não, infinitivo de passar qual é? Passar, não é infinitivo não, professor. Não sei, vamos ver aqui. A letra B tem alguma coisa aqui do subjuntivo, né? A letra C tem alguma coisa aqui, ó, também do subjuntivo, certo? A letra D tem aqui alguma coisa do indicativo. Legal? E a letra E tem aqui, ó, imperativo
imperativo, eu vou pôr aqui imperativo afirmativo, já me antecipando. Aí tem dois tipos de imperativo, o imperativo afirmativo e o imperativo negativo. A diferença, cara, é que o negativo é uma ordem, um pedido e conselho na forma de uma negação. Não faça, não venha, não fique assim, não se desespere. É o imperativo negativo. Cara, vamos raciocinar direito. A vontade que tá dando aí de marcar qual é? Letra A, né? Não é a letra A, não. Não é a letra A. Não é a letra A. Elimina a letra A. Olha, professor, por que não? Esse verbo, galera, ele está flexionado. Esse verbo aqui ele não está numa forma nominal, não. Esse verbo aqui, ó, ele está flexionado. Beleza? Ele está flexionado. Então, cuidado aí, ó. Letra A você já elimina. Você já elimina a letra A. Ah, professor, então esse negócio aqui está flexionado. Tá. E qual o tempo? O senhor não falou de tempo. Se eu fico insistindo nisso, eu estou ficando chateado já porque o senhor ainda não falou de tempo. Não, cara, vamos lá. Faz o seguinte, você quer matar o tempo, mas para matar o tempo com segurança, primeiro você precisa matar o modo. Ó, o tempo aqui, eu não sei não. Não sei qual é o tempo não. Mas você já tem condições de me dizer a que modo pertence esse tempo. Vamos lá. Olha quem é que você acha aqui do lado, ó. O se condicional, meu amigo, ó. Amigo desse cara aqui, ó, do caso. Ah, meu garoto, ó, o que que você tem aqui, ó? Qual é o modo verbal? O tempo eu não sei, professor, realmente, o tempo eu não sei. Mas o modo aí, ó, é o subjuntivo. É o subjuntivo. Olha aí, moçada, ó, a gente já matou o modo. Nisso já morreu. Letra A. A letra D de dado, não me interessa nem saber o que tem aqui, tá errado, porque ele tá dizendo aí que o modo é indicativo. E a letra E, simbora também, imperativo, afirmativo, tem nada a ver. Então perceba aí, ó, uma estratégia para você identificar o tempo verbal com segurança, com inteligência, é atacar primeiro a identificação do modo. Vá por mim, tá? Ah, professor, legal, então já tô aqui entre a letra B e C, mas professor, aí vai ficar agora... Eu vou ter que aprender ainda tempos, né? Olha, se você fizer um pouquinho de esforço aqui, mesmo ainda não tendo falado para você acerca de tempo, vamos pensar que a letra B seja, ó, presente do subjuntivo, que a letra C seja futuro do subjuntivo, correto? Cara, vai por mim aqui, ó. Subjuntivo não é o modo da hipótese, da possibilidade. Vamos pegar essa possibilidade aqui, ó, que é passar no concurso. Você está visualizando a concretização dessa hipótese em que momento? No passado? No presente? Ou está fechando o olhinho ó, lá na frente imaginando você passando no concurso? Futuro, né, moçada? É o futuro do subjuntivo, ó. É o futuro do subjuntivo. Você está imaginando a concretização aqui dessa ação no futuro. Futuro do subjuntivo, ó, até poucos segundos aí... Até há poucos segundos era grego para você, ó, já começa a fazer sentido. Futuro do subjuntivo é um futuro, ou seja, algo que vai acontecer, certo? Só que do subjuntivo, hipotético esse futuro. Não é certo que ele vá ocorrer. É uma probabilidade ele ocorrer. É uma possibilidade. Legal? O tempo verbal aí, ó, futuro do subjuntivo. Então, peraí, essa dica que eu tô te dando, ela é valiosíssima. Você consegue resolver muitas questões relativas a tempos verbais fazendo o que? Primeiro atacando o modo. Ataca primeiro o modo. Ataca primeiro o modo para você ir, né, com segurança em busca do tempo. Essa é uma estratégia muito vencedora aí, né? Se você não matar primeiro o modo, cara, aí a identificação do tempo se torna muito mais trabalhosa. Porque, como eu disse, a mesma forma verbal está em vários lugares. Aí o cara vai olhar para esse passar aqui, mas passar é infinitivo, vou marcar infinitivo. Não, calma aí. Esse verbo ele está flexionado. Como é que eu descobri que ele está flexionado? Por causa aqui da amarração no modo verbal. Tem que tomar cuidado com isso aí, tá, moçada? Então, resposta aí desse exercício que a gente acabou de fazer, ó. Letra C de casa, tá? Então a gente está mapeando aí, né? Os modos, tá certo? Ó, modos verbais indicativo, subjuntivo, imperativo. Fizemos aqui também uma comparação aí com as formas nominais. As formas nominais são formas em que vão se apresentar os verbos, né, de forma não flexionada.
E aí eu preparo o terreno, moçada, para tempo. Ó. Vamos falar de tempo verbal, vamos falar de tempos, né? Tempos verbais. Tempos verbais, moçada, ó, como é que a gente vai abordar aqui tempos verbais? A gente vai sair aqui, né, pincelando a formação dos tempos verbais. Eu já faço uma introdução aqui para você. Ó. Os tempos verbais a gente divide em primitivos. Olha aí como é interessante isso. A gente divide em primitivos e a gente divide em derivados. Olha aí como é interessante isso. Então, qual é a lógica aqui da coisa, né? Os tempos derivados, eles se formam a partir dos primitivos, né? Essa é a lógica, tá? O que acontece, ó? Tempos primitivos, para nossa felicidade, são apenas 3. Tempos derivados são os demais. Tá? Então, o que isso significa? A grosso modo, se eu consigo flexionar esses 3 verbos que eu vou, esses 3 tempos, perdão, que eu vou listar agora para você, eu sou capaz de flexionar todo e qualquer tempo verbal, tá? Então, como é que funciona isso aqui, ó? Primeiro tempo primitivo, o presente do indicativo. Graças a Deus ele é um tempo primitivo, porque ele é um tempo conhecido nosso. Foi o tempo que a gente primeiro aprendeu a flexionar na vida, né? Aí, outro tempo primitivo, ó, o pretérito perfeito do indicativo, certo? Beleza, beleza, beleza. E por último aqui você tem o infinitivo, que é entre aspas um tempo, tá, moçada? A gente forçando a barra aqui, ó, considerando esse cara um tempo, né? O infinitivo impessoal, que vem a ser o infinitivo impessoal. O infinitivo impessoal é a forma do verbo, é o nome do verbo propriamente dito. Infinitivo impessoal de caber é caber, de falar é falar, de pular é pular. Tá? Não é bem um tempo verbal, né? Não é bem um tempo verbal. Essa divisão ela é mais com finalidade didática do que propriamente rigorosa, né? Perfeito? E os tempos derivados são os demais. O que a gente vai fazer, galera? A gente vai formar, né, os tempos verbais derivados de cada um desses tempos primitivos, ó. Então a gente vai falar dos tempos derivados do presente indicativo, nós vamos falar dos tempos derivados do pretérito perfeito indicativo e dos tempos derivados do infinitivo impessoal. Tá? Posso antecipar para você, né, que o debate principal vai se concentrar aqui nesses 2 primeiros. Tá? Esse último aqui não vai agregar tanta novidade para a gente não. Agora os 2 primeiros, muitas novidades vão surgir de lá. Tá certo? Beleza. O que a gente precisa ter em mente? Classificação aqui dos verbos, né? Ó. Classificação ligeirinha aqui dos verbos. Só para a gente ter em mente. Os verbos eles podem ser, galera, ó, regulares. Eles podem ser regulares. E eles podem ser irregulares. Né? Eles podem ser irregulares. E como é que é isso aí, professor? Isso aqui é o seguinte, cara, ó. Isso aqui é o seguinte, em linhas gerais, o verbo regular, o radical do verbo regular, ó, ele se mantém intacto. O que é o radical? Aqui, por exemplo, estou pegando o radical do verbo cantar. Radical você faz assim, ó, você isola o final AR, ER, IR, OR, que seja. Pronto, você obtém aqui o radical. Se você aqui simular aleatoriamente, ó, flexões para o verbo cantar, as mais aleatórias aqui, ó, cantei, cantaremos, cantaria, tá? Cantassem, né? Cantava, cantávamos, ó. Eu peguei aleatoriamente. Você vai perceber o que? Que o radical desse verbo cantar, ó, ele não sofre alterações. Esse é o famoso radical. E o radical não sofre aqui, ó. Não sofre aqui, ó, alterações. Beleza? Mas se você fizer aqui pro verbo pedir, por exemplo, pega aqui o radical do verbo pedir, isola lá o IR, né? Aí você tem aqui o radical dele, ó. Você tem aqui o radical dele, ó. Beleza? Aí você pega aqui o número aleatório de vezes, o verbo pedir, aí vamos flexionar aqui o verbo pedir, o número aleatório de vezes. Eu peço, galera, ó. Olha o que vai acontecer aqui, ó.
Eu peço, ó. Eu peço. Esse verbinho aqui, ó, ele vai sofrer, né, uma alteração discreta, essa alteração, mas ele vai sofrer essa alteração aqui no radical, ó. Vai aparecer um cedilha aí, galera, ó. Eu peço, tá? Eu peço. Agora eu pedi, eu pedirei, eu pediria, né? Nós pedíssemos, né? Eles pediam, ó, tá vendo? Então o radical aqui, ele está sujeito a alterações. Ele está sujeito a alterações, ó. Radical sofre alterações, ó. Discretas, mas sofre. Beleza? Então você tem aí essa possibilidade de classificação. O que a gente vai falar aí para a formação dos tempos verbais? Se aplica aos regulares? Se aplica. Mas se aplica sobretudo aos irregulares. Sobretudo aos irregulares, tá? Porque os irregulares é onde está a dificuldade, ó. Porque nos irregulares o radical sofre alterações. E eu não sei, essa alteração ela vai ocorrer quando, professor? Não sei. Aí eu preciso ter domínio sobre isso, né? Eu preciso ter domínio sobre isso. Você vai ver aqui na sequência. Observação. Observação. Você tem uma categoria de verbos que não são nem regulares nem irregulares. São chamados verbos anômalos. Que é verbo anômalo, professor? O verbo anômalo é o seguinte, ó, são verbos que não tem padrão algum de radical. Representante máximo aqui, ó, o C. Quer ver, ó? Flexiona o C aí, ó. Aí você vai me flexionar aleatoriamente o C aqui, aí você vai me dizer qual é o radical do verbo ser. Será que é só o S? Vamos ver. Eu sou, eu era, eu fui, eu serei. Olha a maluquice. Se eu fosse, né? Se eles fossem, certo? Eles serão. Olha a maluquice aqui que é o verbo ser, cara. O verbo ser não tem padrão de radical algum. Ele é um verbo, portanto, anômalo. Verbo regular. Radical do verbo regular permanece inalterado. Verbo irregular, ele sofre alterações, esse radical, daí a dificuldade de conjugar um verbo irregular. E os verbos anômalos, aí não tem jeito. Verbo anômalo a gente tem que saber a conjugação. Verbo ser, por exemplo, a gente tem que dominar a conjugação do verbo ser, porque não tem padrão nenhum. Não tem padrão nenhum, é aleatória a conjugação dele. Legal? A gente encerra aí essa primeira parte. A gente varreu aí modos verbais, formas nominais, aplicação ali de modo na identificação do tempo, separei os tempos em primitivos e derivados, fiz aí uma breve classificação dos verbos, ainda há outros tipos de verbos que nós vamos comentar, regulares, irregulares e por último agora os anômalos. Próxima aula nós vamos iniciar a flexão dos tempos verbais a partir da formação dos derivados, a partir dos tempos primitivos. Ok? Grande abraço, até a próxima aula. Tchau, tchau, moçada.